Se tem uma coisa que a torcida do Bahia gosta, é de contratação. Chega final do ano e todos ficam na expectativa de quais são os jogadores que irão vestir a camisa do Bahia. E no vídeo de hoje nós vamos relembrar algumas das contratações mais bizarras que já desembarcaram aqui em Salvador. Não só pelo nome do jogador, mas também pela circunstância daquela contratação. Então vem comigo saber quem são esses jogadores que vieram aqui e que, meu amigo, tudo isso depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Uma satisfação imensa ter você aqui conosco. No vídeo de hoje nós vamos relembrar as contratações mais bizarras que já vestiram a camisa do Bahia. Aquele jogador que chegou aqui e não teve nada a ver. Acompanhe comigo, nós vamos começar o nosso vídeo. Sem muita demora, vamos para o nosso primeiro jogador. Nosso primeiro jogador é Fred Adu. Fred Adu, ele foi um jogador muito conhecido nos anos 2000 pela sua história. Ele se profissionalizou logo aos 14 anos de idade e era um fenômeno nos Estados Unidos. Ele começou tão bem que foi considerado o Pelé americano. Realmente, ele chegou até a fazer comerciais com o rei do futebol Pelé na época. Nas Copas do Mundo de base, ele foi muito bem, inclusive destruiu o Brasil em uma Copa do Mundo Sub-20. Só que logo depois, Fred Adu, ele não conseguiu ter o desenvolvimento correto e começou a rodar no futebol. E ele chegou no Bahia no ano de 2013. Em 2013, a diretoria, com o seu diretor Paulo Angione, estava investindo em trazer para o Bahia nomes conhecidos para ter marketing. E viu na contratação de Fred Adu um nome que traria muita visibilidade para o Bahia. Então, em uma troca com o meia Kleberson foi lá pro time que Fred Adu tava e Fred Adu veio pro Bahia. Só que Fred Adu já não tava mais no seu auge, era 2013, ele já era um jogador que tinha rodado muito no futebol, não tinha dado certo e quando chegou aqui jogou somente 13 jogos, foi 130 minutos dentro de campo e ele não jogou nada. Uma contratação que só foi marketing. Contratação que em campo não vingou. Chegou no final do ano, ele acabou indo embora do Bahia, nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Quando acabou, ele ainda processou o Bahia pedindo direito trabalhista, salários atrasados e etc e tal. Então foi uma contratação muito bizarra. Um jogador que veio lá dos Estados Unidos, muito conhecido, mas que aqui no Bahia não jogou nada e uma contratação que até hoje ninguém entende. Vamos para o nosso segundo jogador. Wanderson. Wanderson, ele chegou no Bahia no ano de 2019. Agora, o que deixa essa contratação bizarra foi o valor que ele foi comprado. O Bahia na época disse assim: nós vamos trazer um zagueiro para poder reforçar o elenco tricolor. Então trouxe Wanderson, que estava lá no Japão e era emprestado do Atlético Paranaense, e o contratou por quase 2 milhões de reais. Na sua primeira partida, Wanderson, ele foi muito bem quando substituiu o Juninho, que não poderia jogar aquela partida contra o Palmeiras, jogo em 2-2, e Wanderson jogou muito, e todos falaram assim: poxa, o Bahia contratou um bom jogador. Só que ele foi que nem Coca-Cola, abriu a primeira vez, deu aquele estouro e depois que fechou a tampa, acabou. No seu segundo jogo, foi também contra o Palmeiras, um empate de 1-1, ele já não foi tão bem, e a partir daí só ladeira abaixo. Um jogo que eu me lembro muito bem foi contra o Goiás, que o Bahia perdeu de 4-3, e o que meu amigo Wanderson tomou, falhou, não foi brincadeira, foi péssimo naquele jogo, péssimo. Os 4 gols, 2 ou 3 foi em cima dele. Então todos começaram a contestar
o valor da contratação, pagar quase 2 milhões, e isso ficou muito nítido quando chegou 2020, veio a pandemia e o Bahia passou por sérios apuros financeiros, e Wanderson foi muito contestado, porque toda vez que ele entrava em campo, todos lembravam, esse jogador custou quase 2 milhões de reais e o Bahia está passando por um sério apuro. O seu último jogo foi contra o Corinthians e ele também não foi bem. Toda vez que entrou em campo, ele ia muito mal e saiu daqui muito contestado, sendo emprestado para o Fortaleza ainda no Brasileirão de 2020. O contrato dele ia até o final do Brasileiro daquela época. Ele foi emprestado depois, não voltou mais para o Bahia. Uma péssima contratação, Wanderson. Eu sei que você está gostando do nosso vídeo porque você chegou até aqui e você quer saber muito bem quem são os próximos jogadores. Mas antes de continuar o nosso vídeo, eu queria pedir que você deixasse o seu gostei. Não custa nada, só dá um joinha, aperta ali o botão de joinha e também se inscreva no nosso canal. Nós estamos com a meta de chegar a 5 mil inscritos, então eu peço a sua ajuda. Se você está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para acompanhar mais histórias muito incríveis sobre o nosso esquadrão. Vamos continuar o nosso vídeo. Vamos para os nossos dois próximos jogadores. Esses dois que eu vou colocar aqui vai ser um e o outro menção honrosa, porque foi dois jogadores que foram contratados no último dia da janela de transferência e o Bahia fez o marketing como se fosse a contratação gol de Raudinei e tal, mas meu amigo, o primeiro que nós vamos trazer é Varley. Varley, ele chegou no Bahia no ano de 2022, um jogador desconhecido que estava jogando no 15 de Piracicaba. E quando ele chegou aqui, no seu vídeo, era lances incríveis. Eu tô mostrando para vocês aí, todo mundo falava, nossa, que jogador é esse? Desconhecido, mas pode ser que seja um grande achado da comissão técnica, da diretoria. Só que quando o Varley entrou em campo, ele não mostrou nada, jogou muito pouco com a camisa do Bahia e logo ele foi dispensado. Uma contratação muito pitoresca que eu digo para vocês que eu não sei de onde é que a diretoria achava esses nomes, eu sei de onde é que Belintani encontrava esses jogadores. Eu lembro que ele jogou uma partida contra a Ponte Preta, que ele entra ali de titular, mas jogou muito pouco, logo foi embora do esquadrão e não deixou saudades nenhuma. Como menção honrosa, eu vou deixar para vocês aqui outro jogador, Vinícius Mingotti. Vinícius Mingotti, ele é uma contratação bizarra, porque foi na era do Grupo City, agora da SAF. Ricardo Goulart, ele decidiu se aposentar, então logo a decisão dele foi no último dia da janela de transferências e a diretoria do esquadrão, a diretoria já trouxe logo um jogador rápido, agiu rápido. Pensa que não, o anúncio. Contratação no último dia da janela de transferências, Vinícius Mingotti. Meu amigo, Vinícius Mingotti. Pro tamanho do Bahia, jogador, a contratação bem complicada. Ele jogou no Bahia, marcou alguns gols, mas é um nome que a gente fica sem entender como é que a diretoria traz jogadores como ele. Vinícius Mingotti era o centroavante reserva do Bahia e quando precisou dele o Rogério Ceni, ou seja, o pardal português Renato Paiva, não tinha confiança no jogador, porque não era o jogador para jogar a Série A. Infelizmente, ele não jogou muito, marcou 2 ou 3 gols no esquadrão, foi embora e também não deixou nenhuma saudades. Agora vamos para o nosso último jogador. E esse aí, meu amigo, essa contratação, ela saiu das catatumbas. Elias.
Elias, ele chegou no Bahia junto com Mano Menezes. Mano Menezes ele foi contratado em 2020 e já trouxe Elias, que estava praticamente aposentado lá no Atlético Mineiro, encostado no banco de reservas. E Elias chegou, meu amigo, com mais de 100 quilos na pança. Tava mais gordo que eu. E quando Elias estreou, Elias já mostrou que estava muito complicada a sua situação. Falhou muito, mas falhou demais, meu amigo. O que Elias falhou era jogadas que a bola chegava no pé dele, ele não conseguia concluir, ou seja, defensivamente, porque ele era aquele jogador de meio campo que tinha que dar a dinâmica no meio campo, mas muito pelo contrário, ele não dava dinâmica nenhuma e também falhava muito. Um jogo que ficou claro que Elias não tinha condições foi na Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Meu amigo, o que foi aquilo? O que foi aquilo ali, rapaz? Não dá não. Ele tinha que marcar, ele foi marcar não sei o que. A foto é ridícula. Muito complicado. Ele só jogou um jogo bom, que eu lembre. Um jogo só que ele foi bem, que de resto, dos 16 jogos que ele já jogou no Bahia, ele foi péssimo. E com a demissão de Mano Menezes ali em 2020, a chegada de Dado Cavalcante, a primeira coisa que Dado Cavalcante fez foi dizer: eu não conto com Elias, porque realmente foi uma contratação que não tinha nada a ver, chegou aqui no Bahia, e eu digo pra você, que contratação péssima. Um dos piores jogadores, não pela carreira de Elias, porque a carreira de Elias foi muito bem na sua carreira. Ele jogava muito quando estava no seu auge, só que quando ele veio para cá pro Bahia, já estava praticamente aposentado, tanto que ele sai do Bahia e não joga mais em nenhum time. Ele não jogou mais em lugar nenhum, porque não tinha condições mais de Elias exercer a profissão de futebol. Estava muito acima do peso, não conseguia correr e falhava demais. E foi uma das contratações mais bizarras que o Bahia fez nos últimos tempos. Muito obrigado, pessoal, pela sua companhia. Muito obrigado por você ter chegado até aqui conosco. Eu te agradeço. Espero que vocês assistam também outros vídeos do nosso canal que nós vamos trazer aqui para vocês. Acompanhe outros vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!